Pessoal, vamos começar a nossa atividade aqui, então. Como eu disse para vocês, a aula está sendo gravada. Se vocês quiserem abrir a imagem de vocês, eu acho que é bacana, é uma experiência legal. Se não quiserem, vamos continuar assim, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou começar a aula aqui. Deixa eu fazer uma breve apresentação, caso você não me conheça. Meu nome é Pedro Amâncio. Você deve ter tido contato com algum Reels meu, ou com uma aula, ou com algum vídeo lá no TikTok, ou mesmo com alguma aula no YouTube. E foi por isso que você chegou no grupo que eu chamo de Ascensão e Legado, que é um grupo onde eu me preocupo em ajudar famílias cristãs a avançarem financeiramente, a prosperarem com propósito, a avançarem assim para mudar essa realidade difícil que muitas famílias estão enfrentando. E por que eu faço isso? Bom, é uma combinação de duas coisas. Na minha vida pessoal, eu trabalho no mercado financeiro, eu sou assessor de investimentos, faço gestão de uma carteira de investimento de mais de 110 milhões de reais, e eu vim do mercado private da Caixa Econômica Federal. Antes de trabalhar como assessor de investimento, eu trabalhava na Caixa. E, além disso, eu sou pastor, né? Então eu tenho uma atividade profissional que eu trabalho com finanças e investimentos, trabalho auxiliando meus clientes ali no planejamento financeiro deles, e eu tenho a minha atividade vocacional na qual eu sou pastor, eu sirvo em uma igreja como pastor auxiliar. E quando Deus nos cura em uma área, ele acaba nos usando nessa área. A área onde nós somos curados é a área onde nós somos usados. E se tem uma área em que eu fui curado, foi na área das finanças, né? Eu fui, por muito tempo, passei muita dificuldade financeira, mas em um determinado momento eu comecei a entender como o dinheiro funcionava, a entender qual que eram os princípios da prosperidade que estavam contidos na Bíblia, os princípios bíblicos que levavam a uma vida próspera, e ao aplicar esses princípios, a realidade financeira minha e da minha família começou a mudar. Desde então, Deus começou a me usar para ministrar sobre finanças, ao mesmo tempo em que eu comecei a ajudar outras pessoas de forma profissional também, que chegavam até mim por vias cristãs, e que necessitavam de um serviço profissional mais do que um atendimento vocacional ou uma pregação. E assim foi se desenvolvendo um ministério, então, que é relacionado a finanças. Eu prego muito sobre finanças, e a minha profissão também foi se aproximando de muitos cristãos no meu trabalho profissional, seja atendendo em investimentos ou em outras frentes que eu possa ser útil na vida dessas pessoas. Meu objetivo com essas aulas é trazer para vocês quais são esses princípios. Eu quero aqui entregar o máximo de conhecimento possível. Por isso, eu estou aqui assumindo um compromisso público com vocês, que essas aulas vão acontecer toda terça-feira às 21 horas, tá bom? É uma aula com uma duração aproximada de mais ou menos 1 hora, então traga papel e caneta, anote, eu acho que vai ser muito edificante para sua vida, tá bom? Porque eu vou entregar para você tudo que eu sei sobre esse tema, é um tema que eu continuo estudando com bastante profundidade, é um tema que eu gosto de falar a respeito, e mais do que tudo, eu gosto de viver esse tema, porque ele tem beneficiado muito aí a minha história e a história da minha família. Bom, o tema de hoje eu quero começar com um princípio, que é o princípio talvez mais importante de todos, relacionados à prosperidade, relacionados à riqueza, à construção de patrimônio, que é o princípio que bloqueia que tudo isso aconteça. Existe algo em nós, em todos nós, que bloqueia que isso aconteça, e esse algo é a escassez. Então, nessa aula, nós vamos nos concentrar nesse assunto da escassez. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Eu vou estar desenvolvendo um mapa mental, tá, durante a aula. Então, isso vai facilitar você fazer anotações, mas no fim da aula, eu vou abrir uma possibilidade de você ter acesso às anotações dessa aula. Não vou vender nada não, tá? Fica tranquilo que eu não vou vender nada não. É só você responder uma pesquisa e você vai ter acesso às aulas, às anotações dessa aula, a um resumo das anotações dessa aula, tá bom? Bom, vamos começar aqui então a falar sobre como a escassez escraviza e destrói famílias. Como eu te disse, você pode anotar, mas no fim da aula eu também vou disponibilizar aí para quem tiver interesse, para quem responder a pesquisa, as anotações dessa aula, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, como que a escassez, ela escraviza e destrói famílias e como mudar isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero começar fazendo um apontamento importante para vocês. Nós vivemos tempos sombrios, né? Nós estamos experimentando, todas as famílias estão experimentando esses tempos sombrios nos seus orçamentos. Então, por exemplo, a escassez, ela está afetando tanto as famílias que ela está quebrando casamentos, né? Uma coisa que que ela está fazendo com as famílias é quebrando e destruindo casamentos. Isso é resultado, né, de um período escasso, de um período de sofrimento financeiro que está alcançando as famílias. O que já mostra a importância para nós de pensarmos nesse assunto, gente. E aqui, nesses tempos sombrios, uma coisa importante que a gente precisa pontuar e reforçar com todos vocês é que esses tempos sombrios, eles começam do lado de fora. Então, eles começam na política, eles começam na situação financeira do país, eles podem começar, você pode pegar e falar assim que existe um sistema
corrupto e exploratório. Então a gente pode colocar a culpa em bastante gente. Mas a coisa mais importante, exploratório, mas a coisa mais importante de todas, tá? É o que está acontecendo, mas o mais importante de todos, mais importante de tudo, é o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Então, assim, ó, os casamentos estão quebrando, tem um sistema corrupto, a situação não é fácil, mas o mais importante de tudo é o que está acontecendo dentro da sua cabeça, tá bom? Deixa eu marcar aqui, colocar isso como uma forma de destaque para você. Deixa eu ver aqui. Aprendendo a usar a ferramenta, hein, gente? Na hora aqui, ao vivo, vamos ver aqui como que preenche. Cadê o preenchimento disso? Para a gente deixar... Bom, vai ficar preenchido assim, mas acho que tinha um jeito mais bonito de preencher. Preenchimento. Aqui, a cor do preenchimento aqui. Então, aqui, vamos lá. Mas o mais importante é o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Por que eu digo isso, pessoal? Porque a escassez, tá? A escassez não é algo que começa do lado de fora da gente. A escassez é algo que começa do lado de dentro. Esse vai ser o principal objetivo meu nessa aula, te mostrar que a escassez que a gente vive, que a gente enfrenta e que bloqueia a prosperidade na nossa vida, ela acontece do lado de dentro da nossa cabeça. Se a gente vencer a escassez do lado de dentro da cabeça, a gente vence a escassez do lado de fora e a gente prospera. Então aqui vem uma coisa muito importante para a gente se lembrar. Se vencermos a escassez interna, romperemos, destruiremos a escassez externa. Então o que eu estou começando a te dizer é que tem algo dentro da minha e da sua cabeça que precisa ser trabalhado. Eu já rompi com a escassez em vários níveis, mas existem outros níveis de escassez que continuam me atormentando e que me atrapalham vez ou outra. Então, a escassez é um tema permanente na vida de quem quer prosperar. Então, se você quer proteger a sua família, se você quer avançar financeiramente, você vai começar a pensar sobre a escassez que está perturbando aí o seu interior e que está impedindo você de viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você, tá bom? Então, esse é um ponto, assim, fundamental para a gente pensar sobre escassez, porque sem ele, a gente não vai conseguir mudar essas realidades. A gente não vai conseguir mudar a realidade dos homens que estão... Poxa, assim, o que existe de homem, né? Ferido. Essa realidade dos homens feridos, quebrados, né? Por não prover o que sentem que é a sua obrigação. Então, assim, as pessoas sentem, né? O homem sente isso. O homem cristão, principalmente, ele sabe que é sua responsabilidade. A gente vai continuar vendo mulheres sobrecarregadas e que estão tentando sustentar a família, mas se destruindo emocionalmente e financeiramente. A gente vai continuar vendo, talvez uma das coisas que seja a mais grave de todas, vou colocar aqui, ó, quebrando famílias, vai ficar melhor. Talvez seja a mais grave de todas, né? Que é os filhos que crescem vendo uma realidade escassa e que acabam se tornando adultos escassos. E aqui, né, pessoal, aqui isso já explica uma parte da nossa história, porque se você cresceu em uma família que era muito escassa financeiramente, gente que nunca tinha dinheiro para nada, gente que vinha dificuldade para tudo, gente que nunca conseguia enxergar a solução, pais que eram maravilhosos no que se refere à ética, ao amor de um pai, uma mãe trabalhadora, raladores, entendeu? Pra caramba, mas que não tinham capacidade de romper com aquela realidade financeira que estava exposta para eles, eles foram transferindo isso para vocês, foram transferindo isso para mim. Os meus pais meu pai já faleceu, minha mãe ainda é viva, os dois muito trabalhadores, meu pai mecânico, minha mãe doméstica, os dois muito trabalhadores, muito dedicados, nos deram muito amor, mas eles tinham limitações com relação à escassez que os alcançava. Porque assim, né, gente? Os nossos pais já tiveram, a maioria dos nossos pais já tiveram vida melhores do que as dos nossos avós. Nós estamos tendo vidas melhores do que as dos nossos pais. Então a gente está rompendo pouco a pouco com a escassez, mas ainda existe muito a ser rompido. Ainda existe muita coisa a ser mudada para que a gente possa acessar uma realidade mais abundante. Então, a gente pegou dos nossos pais algumas coisas e o pior, nós estamos transferindo agora para os nossos filhos essas coisas relacionadas à escassez. Então, é por isso que é tão urgente que a gente comece a mudar essas realidades, pessoal, porque senão os nossos filhos vão crescer com uma mentalidade escassa por nossa culpa. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como a gente começa a mudar isso. Você vai ver como que isso já vai começar a mudar aí algumas realidades que você está vivendo na sua família. Então, aqui você começa já a perceber o seguinte, que essa não é uma aula sobre dinheiro, tá? Essa não é uma aula sobre dinheiro, mas é uma aula sobre liberdade. O que eu quero, tá, nessa aula
é trazer recursos para que você comece a criar uma vida de liberdade financeira. Porque se você não conseguir mudar essa realidade de romper a escassez, você sempre vai sentir um certo tipo de grilhão acompanhando a sua vida. O que é uma coisa muito louca, porque nós cristãos somos livres em Cristo Jesus. E como nós podemos ser livres em Cristo Jesus, entregarmos a nossa vida para o Senhor, sermos salvos, sermos livres, e ainda nos sentirmos presos por uma coisa tão sem sentido, assim, espiritual, que é o dinheiro. Então isso tem que mudar, né? Então a gente precisa romper com a escassez para que a gente possa acessar a liberdade de uma vez por todas, tá bom? Então a gente começa a perceber o seguinte, pessoal, olhando para esse cenário que está desenhado aqui, começa a ficar evidente para vocês e para todos nós, né? Começa a ficar evidente que a escassez, ela é uma ferramenta assim terrível que o inimigo tem usado para separar as famílias. O inimigo, ele não precisa mais destruir famílias pelo adultério. Ele não precisa destruir famílias somente pelas apostas online. Ele não precisa destruir as famílias somente pelas drogas. Ele não precisa destruir a família pelo dinheiro. Ele pode destruir as famílias. Ele não precisa destruir as famílias, melhor dizendo, por questões relacionadas à mentira, ao engano. Ele pode e está destruindo famílias a partir das questões financeiras. Então, esse ataque que vem, que se materializa numa geladeira vazia, que se materializa pelas contas atrasadas, pelas promessas que não são cumpridas, que se materializa em pessoas que trabalham muito, mas desfrutam pouco. Esse ataque, ele é um ataque que precisa ser vencido. Como eu disse para vocês, eu vivi isso, e a minha esposa, ela vivia lutando com fé no meio dessa batalha, eu também, né? Ela já chorou por não saber como que ia ser, que a gente ia pagar a prestação de casa, condomínio, contas atrasadas. Eu já chorei escondido por não saber como que ia comprar leite. E chegou um momento que eu tive que me revoltar com tudo isso e falar, cara, essa realidade precisa mudar. Porque eu era um cara trabalhador pra caramba, mas que não ganhava nada ou que não administrava bem o que chegava em minhas mãos. Eu já era um cara que amava a Deus, servia a Jesus Cristo, entrei no ministério pastoral e a escassez não saía da minha vida. Então, assim, isso só começou a sair quando eu comecei a ter a seguinte convicção. E aqui, uma coisa importante, então, para você refletir se você sofre com essa realidade que eu vou falar para você aqui agora. Ó. Isso só começou a mudar quando eu desenvolvi a seguinte convicção, mais importante, que você precisa desenvolver. E aí você vai ter que ser sincero em se avaliar se você tem algum bloqueio nessa área. Porque eu dizia que eu não tinha, mas eu tinha um bloqueio muito forte e você vai entender hoje como esse bloqueio se revela. Tá? Esse bloqueio era o bloqueio de achar que prosperar ou ter dinheiro era pecado. Então, assim, você já sentiu isso? Você já pensou isso? Que prosperar ou ter dinheiro é pecado? Porque se você achar que prosperar ou ter dinheiro é pecado, a convicção mais importante que você precisa... Ah, peraí, que ficou estranho. A crença limitante mais importante que você precisa vencer, né? É isso que era para estar escrito aqui. E essa crença, a crença mais importante. A crença limitante mais importante. Essa já fica clara, assim, pronto. A crença limitante mais importante de todas, né, que mais limita a prosperidade e que mais gera escassez, é a crença de que prosperar ou ter dinheiro é pecado, tá? E é assim, ó, como isso se manifesta na vida da gente? Na minha vida, vou dar um exemplo para vocês quando começou a ficar mais evidente. Eu trabalhava na Casas Bahia em 2005 e eu era muito escasso nessa época. Então, quando chegava alguém para comprar alguma coisa cara comigo, eu ficava com medo de vender, você acredita? Então, sei lá, tava lançando TV de plasma, das TVs de plasma, né, que nem existe mais, mas era tipo uma LCD grandona. Elas custavam 17 mil reais em 2006, 2007, 17 mil. Então, hoje em dia, seria como se custasse, sei lá, 80 mil reais uma TV. E para mim, pensar em uma pessoa que tinha capacidade de pagar 80 mil reais em uma TV era uma coisa assim, muito absurda, porque eu julgava aquela pessoa. A pessoa chegava para comprar uma TV comigo de 17 mil, que ia gerar uma bela uma comissão, e eu ficava julgando aquela pessoa. Eu ficava pensando na minha cabeça, pô, como esse cara tem coragem de gastar 17 mil numa TV com pessoas passando fome? Então, naturalmente, vinha essa crença que você tá vendo aí. Prosperar é pecado. Esse cara tá pecando porque ele prosperou. O dinheiro que Deus permitiu que ele tivesse, ele tá usando da forma errada. Como se ele não pudesse ter o direito de comprar uma TV para ele e a família dele desfrutarem, porque existem outras pessoas que estão passando necessidade no mundo. Essa crença de que prosperar ou ter dinheiro é pecado, ela se manifestava quando eu olhava uma pessoa que comprava um carro caro, quando eu olhava uma pessoa que estava usando uma roupa cara, entendeu? Você começa a olhar para as pessoas que têm posses e começa a julgar essas pessoas.
e começa a tecer comentários dentro da sua cabeça, mesmo que você não fale com ninguém, revelando que essa crença, ela é algo grande, assim, forte dentro de você, ao ponto de você não querer prosperar ou não querer ter dinheiro para você não querer pecar igual essa pessoa, entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa que já em algum momento passou por esse tipo de pensamento na sua espiritualidade, isso é uma coisa que você precisa avaliar e assim, com a aula de hoje, com o que eu vou te ensinar até o fim do dia hoje, até o fim dessa aula, vencer essa escassez, vencer essa crença de que prosperar ou ter dinheiro é pecado. Porque eu vou te mostrar que prosperar ou que ter dinheiro, que é uma das facetas da prosperidade, prosperar não é só ter dinheiro, mas não existe prosperidade sem dinheiro, não é pecado, é bênção. É o contrário, é o natural, é algo que era para ser assim desde o princípio. E quando nós não acessamos essa prosperidade, quando nós não temos dinheiro, é porque nós estamos fazendo algo de errado. Algo dentro da nossa cabeça está acontecendo. E esse algo é essa crença limitante de que prosperar ou ter dinheiro é pecado. Uma crença que veio porque você talvez tenha visto seus pais falando sobre isso, porque você tenha lido os evangelhos e chegado a essa conclusão, sei lá, você falou, pô, Jesus era pobre, então todo mundo acha que tem que ser pobre, ou você ouviu numa igreja, ou você ouviu numa pregação, ou o seu pai lhe disse alguma coisa nesse sentido, e isso foi se revelando em frases em que ele não disse necessariamente que prosperar ou ter dinheiro era pecado, mas ele disse coisas do tipo, nossa, aquela pessoa trocou de carro de novo, deve estar fazendo alguma coisa errada, não é? Sabe aquele amigo que fala um para o outro, nossa, aquela pessoa trocou de carro, deve estar traficando. Pô, aquele cara, ele faz alguma coisa errada. Ah, também ele explora os empregados dele, entendeu? Sempre uma conotação negativa associada a pessoas que prosperam ou que têm dinheiro. Então, isso é uma crença a ser vencida. Se você tem essa crença, você precisa refletir sobre ela. Se você já disse palavras de escassez, se você costuma dizer palavras de escassez, palavras relacionadas a essa crença de que prosperar e ter dinheiro é pecado, como, por exemplo, dinheiro não dá em árvore, o amor ao dinheiro, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ah, Pedro, isso daí está escrito em 1 Timóteo 6,10. Não, lá está escrito o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, se você costuma confundir, extrair crenças da Bíblia e fazerem você chegar à conclusão de que prosperar ou ter dinheiro é pecado, me dá uma chance que eu vou te mostrar que não é até o fim dessa aula. E você precisa se avaliar nesse momento, ver se você tem essa crença de alguma forma aí se manifestando na sua cabeça, tá bom? E aí, vamos começar então a pensar o seguinte: se essa é a crença limitante mais importante, que mais impede a prosperidade e mais gera escassez. Lembre-se, quando eu digo que ela gera escassez, eu não estou me referindo ao que está acontecendo lá de fora, mas ao que está acontecendo dentro da sua cabeça. E isso é muito sério. Prosperar ou ter dinheiro é pecado. Isso é muito sério e é algo que a gente precisa... vou deixar até grifado em vermelho aqui e com a fonte em branco, que é algo assim que você precisa pensar com bastante seriedade a respeito. Porque, olha só uma coisa, ó, o que está acontecendo? Por que enriquecer, então, virou uma questão assim de honra, né? Antes, a gente podia pegar e falar que enriquecer ou prosperar, e agora eu vou começar a usar a palavra enriquecer para ficar provocativo mesmo, né? Porque a gente fala de prosperar, a gente fala, é muito religioso, né? É muito espiritualizado falar de prosperar. Mas eu quero te desafiar a querer enriquecer. O enriquecimento ele vai ser uma parte da sua prosperidade total, tá bom? Ele vai ser uma parte. Ter dinheiro é só uma parte da prosperidade total. Porque quem tem dinheiro, mas não tem mais nada, só tem dinheiro. Quem tem dinheiro quem tem prosperidade tem tudo, tá bom? É diferente. Prosperidade é romper em todas as áreas da vida. Prosperar é ir avançando em novos níveis. Prosperar é muito mais do que enriquecer. Mas enriquecer é uma questão de responsabilidade, tá bom? Eu vou dizer para você que responsabilidade. Que enriquecer virou uma questão de responsabilidade. E por que virou uma questão de responsabilidade? Talvez você se enquadre nessa situação aqui, ó, endividamento histórico das famílias brasileiras. Você sabia que mais de 70% dos brasileiros economicamente ativos estão com o nome no SPC? Pode ser que seja o seu caso. E estar com o nome no SPC, além de ser uma questão que gera vergonha, além de ser algo que pesa espiritualmente, porque é pecado, né? Afinal de contas, fez um compromisso e não conseguiu pagar esse compromisso, é algo que gera grande prejuízo financeiro. Então, essa é uma questão que que deve colocar na sua cabeça que enriquecer se tornou uma questão de responsabilidade, para que você vença as dívidas de uma vez por todas. Outra questão importante que enriquecer é uma responsabilidade é que a maioria das discussões familiares, né, que a gente ouve falar, ou dos problemas familiares, discussões, problemas familiares, ocorrem por questões financeiras.
Porque, veja bem, gente, não há amor que resista a um orçamento quebrado, entendeu? É muito difícil. Opa, eita, desfazer. Por questões financeiras, tá? Não há amor que resista a uma geladeira vazia. Não há amor que resista a uma conta de energia elétrica atrasada que gera cortes constantes de energia elétrica. As famílias brigam por isso, separam por isso. Então, como a gente vence isso? Com enriquecendo, parando de se preocupar com dinheiro. A gente precisa parar de se preocupar com dinheiro, tá? Porque o que está acontecendo? Você não está vendo dinheiro, né? E essa ausência do dinheiro e essa ausência do dinheiro aí na sua casa pode ser, tá? Pode ser que você esteja em outra situação, né? Pode ser que você fale, não, Pedro, eu tenho dinheiro aqui. Então, beleza, calma que a gente vai chegar na sua vez. Mas essa ausência está sendo sentida em sua família. Porque você pode pegar e falar assim, não, a gente não vê dinheiro mesmo, e essa ausência, ela está sendo sentida, entendeu? As pessoas estão sofrendo, né? Você sofre, a sua mulher sofre, seus filhos sofrem. Por quê? Porque talvez você tenha negligenciado essa responsabilidade de enriquecer. E isso tem acontecido porque você tem lá o sentimento de que prosperar ou ter dinheiro é pecado. Então, assim, eu gostaria muito de estar vendo vocês agora, né? Infelizmente, eu não sei se vocês não puderam abrir o microfone, abrir as câmeras, ou se fui eu que travei aqui as câmeras, mas eu vou cuidar disso na próxima aula para que eu possa vê-los aqui, quem está assistindo a aula ao vivo. Mas, então, essa questão que a gente está falando aqui, essas questões, elas vão fazendo com que salte aos nossos olhos, então, que enriquecer é uma questão de responsabilidade. Amar o dinheiro é o pecado, mas enriquecer pela sua família é uma questão de responsabilidade, entendeu? Por quê, gente? Porque, no fim das contas, essa falta de dinheiro, né? Vou colocar assim, ó, a escassez gerou pobreza financeira e emocional na vida das famílias, entendeu? Porque tem família que está bem financeiramente, mas ela tem dinheiro, mas ela é tão escassa que ela é pobre emocionalmente, entendeu? Ela tem dinheiro, mas ela é pobre. É muito louco isso, mas é o que acontece, tá? Agora, o que a gente precisa se convencer aqui? A escassez gerou pobreza financeira e emocional nas famílias. Qual que é a boa notícia? Qual que é a boa notícia dessa pobreza? Vou colocar aqui, a escassez gerou uma prisão financeira e ou emocional nas famílias. Qual que é a boa notícia que eu tenho para vocês essa noite? A chave para sair dessa prisão está em suas mãos. Então, assim, pessoal, depende somente de vocês, tá? Isso aqui coloca uma responsabilidade adicional aí na sua trajetória, como pai, como mãe, mas eu preciso salientar isso, que a chave para sair dessa prisão está em suas mãos. E a chave, a gente vai acompanhando aqui o mapa e vai ficando claro para você o que eu quero dizer, né? A chave, então, ela passa por essa capacidade de superar essa escassez, essa crença limitante, que vai te fazer vencer, né, alcançar liberdade, porque você vai vencer isso de errado que está instalado aí dentro da sua cabeça, que é a escassez. Olha o nosso mapa como está ficando legal. Depois, eu vou fazer até o seguinte, para aqueles que responderem a pesquisa no fim da aula, eu vou disponibilizar o mapa e o resumo, tá bom? Vou disponibilizar os dois recursos. A não ser que eu não consiga gerar o mapa, o PDF dele legal, assim, do jeito que tá. Mas o resumo da aula, com certeza, eu vou liberar para vocês. Bom, enriquecer é uma questão de responsabilidade. E, diante de tudo isso que a gente está falando, como foi que começou esse problema? Como foi que começou? Deixa eu aumentar aqui, porque se vocês estiverem assistindo pelo celular, para vocês verem melhor. Começou a escassez. Então, olha só, a escassez, eu acho que é importante a gente comentar sobre isso, porque eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, e é claro que vocês não vão ver ninguém que fala de finanças falando dessa forma, porque as pessoas não têm a sabedoria e o conhecimento espiritual que eu tenho nessa área. Mas quando eu olho para a Bíblia e vejo o comportamento do ser humano, eu sei o seguinte, que a escassez não é somente uma realidade econômica, que seria a questão exterior que a gente estava falando, econômica, ou emocional, que é a questão interior que nós estávamos falando. Mas, sobretudo, a escassez é uma realidade espiritual. Caramba, cara. Isso aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui talvez seja a coisa mais séria mais importante que você possa se lembrar dessa noite. Que a escassez ela é uma realidade espiritual, tá bom? A escassez, como assim, Pedro? Ela é uma realidade espiritual? Bom, é porque o que acontece? A escassez é essa sensação de não ter o suficiente. A gente fala, pô, eu não tenho o suficiente, a realidade é escassa, tá? Só que essa é uma sensação emocional. Agora, a escassez
como uma sensação de que nunca vamos avançar, essa é uma realidade espiritual. E quando foi que essa realidade espiritual se implantou no homem? Quando foi que veio esse sentimento de que a gente não pode... vamos colocar aqui mais uma definição para deixar claro para os irmãos. A escassez como uma sensação de que os governos não colaboram. Essa é uma realidade econômica. E todas elas são verdadeiras, né? Então, assim, econômica, aqui a gente não tem controle nenhum, então não se importe. Cara, não se preocupe com isso, tá? Com essa realidade, com essa questão econômica. Ah, Pedro, não vou me preocupar com política, cara, tem coisa mais importante para você se preocupar. Não se preocupe com isso. Dê pouca importância. Vou colocar assim, dê pouca ou nenhuma importância para isso. Pedro, mas esse governo que está aí, calma, não é hora de você querer mexer com isso agora. É isso que eu quero dizer. Não é hora de você querer mexer com isso agora, tá? Não é assim que você vai resolver seu problema financeiro, entendeu? Não é arrumando briga política, não é arrumando treta política a favor do Bolsonaro, do Lula, seja lá qual for a sua preferência política. Isso daí não vai mudar a sua vida. A escassez com essa sensação de que não há o suficiente, que é emocional, essa você deve trabalhar. Cara, trabalhe. Essa é um assunto que você precisa trabalhar. Trabalhe esse tema com a ajuda do Espírito Santo e da inteligência emocional. Entendeu? A gente vence a escassez trabalhando com a ajuda do Espírito Santo e com inteligência emocional. A gente precisa estudar sobre isso. Então, a gente vai falar bastante sobre inteligência emocional também aqui nas nossas aulas. Agora, a escassez. Vamos colocar até aqui. Trabalha esse tema com a ajuda, com a inteligência emocional. Vamos até deixar assim para ficar mais organizado. Vai, pronto. Com a inteligência emocional. E o espiritual trabalha esse tema com a companhia, vamos colocar assim, do Espírito Santo. Porque, gente, em que momento que aqui entra essa escassez como uma sensação de que nunca vamos avançar, essa sensação de que as coisas deram errado e que elas estão indo de mal a pior? Isso aqui, ó, a escassez entrou na humanidade quando o homem pecou. Gênesis 3. Então, se você nunca leu, lição de casa, lê Gênesis 3. Aliás, leia Gênesis 1, 2 e 3. Em Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis 1 e 2, o homem não pecou ainda. Então, o homem ele é um ser abundante. Em Gênesis 1 e 2, o homem é um ser com capacidades que são inimagináveis para a gente. A gente não consegue ter ideia das capacidades que o homem em Gênesis 2 tinha quando ele não tinha pecado. Porque enquanto o homem não tinha pecado, ele era extremamente inteligente, extremamente criativo. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Havia nele potencialidades de fazer coisas incríveis que foram perdidas com o pecado. Todas essas coisas foram perdidas e tudo isso é muito triste. O relato de Gênesis 3, de Gênesis 4, como se segue dali em diante, é um relato da humanidade destruída pelo pecado e de uma humanidade que manifesta, vez ou outra, e fica registrado isso na história da Bíblia, a escassez. Então a escassez, ela entra como uma consequência do pecado. Então quando a gente fala de escassez, a gente está falando de lidar com uma consequência do pecado, quando o homem pecou. Então vamos lá, a escassez, vamos colocar aqui, consequência do pecado. Tá? Ah, Pedro, será que ela é consequência do pecado mesmo? Gente, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. É só você lembrar de Gênesis 3,17. Maldita é a terra por tua causa. Né? Deus está falando para Adão, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Caramba, hein? Se isso aqui não é uma maldição de escassez, Gênesis 13:17. Ah, Pedro, então Deus amaldiçoou o homem está debaixo da maldição do pecado. E com a maldição do pecado veio a escassez. E veio esse decreto de sofrer. Né? Apenas 3 pessoas viveram sem a escassez: Adão, Eva e Jesus. Né? Por quê? Porque eles viveram Jesus a vida toda sem as consequências do pecado. Então Jesus não tinha escassez nele. Adão e Eva viveram até o pecado sem escassez. E depois disso, eles passaram a viver os efeitos do pecado e, dentre esses efeitos, a escassez. Então, a escassez, qual que é a boa notícia disso, gente? A escassez, né, entrou no humano, na humanidade quando pecou, mas a escassez, mas Jesus, vamos colocar aqui, ó, mas Jesus trouxe o caminho de volta à abundância. Abundância, tá? Só que é claro, isso não é automático, mas é possível e desejável, certo? Eu acho que você deseja, se você está assistindo esse vídeo, essa aula até agora, você deseja isso para você, tá? Só que isso não vai acontecer, você vai falar assim, mas então Jesus quer que eu prospere? Sim, Jesus quer que você prospere.
com um objetivo, para que você cumpra sua missão. E você que é pai, que é mãe de família, uma missão eu tenho certeza que você já tem. Vamos separar isso aqui. Para que você cumpra a sua missão. Para que você viva com propósito. Então, assim, quando a gente fala que é para você cumprir a sua missão, é no sentido de você perceber que você tem uma missão como pai, você tem uma missão como mãe, né? Você tem uma missão como marido, como esposa. Talvez você tenha uma missão como filho e já chegou na fase sua de cuidar dos seus pais, ou vai chegar. Não é obrigação de todo filho, mas é nossa obrigação honrar os nossos pais. Se eles precisarem de nós, fazermos tudo que for possível, né, para nós honrarmos a vida deles. Então, Jesus é o caminho de volta para a gente poder vencer a escassez que entrou com o pecado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, quem está em Cristo tem uma nova oportunidade de vencer a escassez de um jeito que ninguém nunca antes na história da humanidade teve. Porque você pode pegar e pensar assim, Pedro, mas peraí, você está falando tanto de escassez, e esses caras que são ricos pra caramba? E esses caras que têm bilhões de dólares, como que eles venceram a escassez? Pois é, eles venceram alguns níveis da escassez, ok? Vamos lembrar aqui, ó, eles venceram a escassez econômica, eles venceram a escassez emocional, mas se eles não estão em Cristo, eles não venceram a escassez espiritual. E o que eu quero para você não é te ajudar somente a vencer a escassez econômica e emocional. Eu quero te ajudar a vencer a escassez espiritual também. E é vencendo esses 3 níveis de escassez que você ganha a possibilidade de viver uma vida realmente próspera, entendeu? Não existe prosperidade sem vencermos a escassez econômica, emocional e espiritual. E o problema, talvez, assim, ó, o problema desses caras ricos, o problema econômico deles foi resolvido. O problema emocional da maioria deles foi resolvido. E o espiritual foi resolvido? E agora, o problema do cristão, o problema de você que está assistindo essa aula até agora, é que a escassez espiritual você já venceu, né? Você começou esse processo porque você está em Cristo. Só que você não está desfrutando de toda a vitória que há na vida daqueles que estão em Cristo, e isso tem impedido que você vença a escassez emocional e a escassez econômica. Qual que é o caminho, então, para a gente reconstruir isso? Qual que é o caminho? Vamos lá começar a caminhar aqui para a solução. Como resolver essa situação, tá bom? Vamos começar aqui a falar sobre como resolver essa situação, como mudar essa realidade de escassez. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena você começar a estudar algumas pessoas assim que tinham uma mente diferenciada na Bíblia. Pessoas que venceram a escassez espiritual, econômica e emocional. Talvez uma das pessoas que mais represente isso seja José do Egito. Então, eu quero te deixar como lição de casa, começar a ler Gênesis 37. Começa em Gênesis 37, nós vamos confirmar. Gênesis 37. Isso, começa em Gênesis 37 e vai até o fim de Gênesis. Gênesis 51, até Gênesis 51. Meu, você precisa ler a história desse cara. Um cara, então por quê? Porque José do Egito, né? Porque ele é um exemplo de uma pessoa que venceu todos os níveis de escassez. O que ele fez? Só para a gente começar, para chamar a sua atenção aqui quando você for ler. Eu quero que você preste atenção na visão de futuro que José tem. Eu quero que você preste atenção na importância que ele dá para fazer reservas. Eu quero que você perceba, quando você olha para José, o que existe lá de gestão. Todos esses temas são temas que nós vamos trabalhar nas aulas, tá? Mas gestão de recursos, que não é só dinheiro, né? É dinheiro, vamos colocar aqui os recursos: dinheiro, pessoas, tempo, alimento, riquezas, tá bom? Então, José faz muita gestão de recursos. José é um cara, vamos colocar aqui, exemplo de homem que conseguiu vencer a escassez em seus 3 níveis. Deixa eu organizar isso. Esse homem é José do Egito. Assim ficou legal, ó. Então, um exemplo de homem que conseguiu vencer a escassez em seus 3 níveis, José do Egito, né? Esses são as formas como ele vai vencendo a escassez. Então, a gente vai vendo que existem, em um homem como José do Egito, existe, por exemplo, princípios que ele vive como o princípio da semeadura. Mas não somente isso, ele também aplica o princípio da colheita, porque se você semear e não for colher, você vai deixar isso lá e outra pessoa vai colher. Tá? Ele aplica também o princípio, por exemplo, de viver por propósitos. Um outro princípio que ele aplica, que fica de forma muito evidente, é o princípio de salvar a família. Né? Tudo o que José do Egito faz, ele faz para salvar a família. Então, quando você for ler essa história, eu quero que você perceba essas verdades que eu estou descrevendo aqui, ali na vida de José do Egito. Eu acho que vai trazer aí bastante clareza para você, de um caminho para você começar a expandir a sua mente, para que você possa, no seu interior, se apropriar das verdades, dos princípios bíblicos que vão te ajudar a vencer a escassez espiritual. Isso transbordar para a escassez emocional, para você vencer a escassez emocional,
e isso te levar a vencer a escassez econômica. Mas é um negócio que não começa de fora para dentro, é um negócio que começa de dentro para fora. Aí, eu quero que você perceba o seguinte, que aqui na Bíblia, então a Bíblia, para a gente aqui na nossa aula, a Bíblia não é somente um livro de fé, mas um livro de prática, de práticas e princípios que podem mudar a realidade financeira de quem os vive. Então, quando você vive essa prática e esses princípios, a sua realidade financeira muda, né? A Bíblia, vamos colocar aqui mais uma coisa ousada aqui, ó. Ela não contém apenas um plano para a salvação da sua alma. Ela contém um plano para a salvação de toda a sua vida, entendeu? De todas as áreas da sua vida. Então, o que você sente hoje que está perdido e que precisa ser salvo, eu me atenho aqui na aula em falar sobre finanças, mas se você falar assim, eu estou me perdido nas emoções, a Bíblia tem cura para as suas emoções. Eu estou sentindo que o meu casamento está perdido, Pedro, a Bíblia tem cura para o seu casamento. Eu estou sentindo que a minha vida profissional está perdida, a Bíblia tem cura para a sua vida profissional. Então, todas as áreas da vida podem ser alcançadas por aqueles que percebem o poder que há na Bíblia, nesses princípios da Bíblia. Então, não despreze o poder que há na Bíblia e que está reservado para aqueles que são filhos de Deus. Não despreze isso. Isso vai ser muito edificante na sua vida, você aprender a aplicar essas verdades bíblicas e vivê-las. E eu, como te disse aqui no começo dessa aula, estou aqui com esse objetivo, tá? Então, olha só, para você resolver essa situação, você vai passar por um processo, né? Que é um processo, em primeiro lugar, eu quero que você tenha uma consciência espiritual da escassez. Essa é a minha sugestão. Em segundo lugar, uma consciência emocional da escassez. E em terceiro lugar, a consciência econômica da escassez. Agora, o que é importante que você se lembre? Que se você trabalhar a consciência espiritual da escassez, se você vencer isso, você vai naturalmente vencer a consciência emocional da escassez. E se você vencer essas duas, a consciência econômica da escassez ela vai se desfazer ao seu redor. O que eu estou querendo dizer é que a prosperidade vai te alcançar, entendeu? Você não vai precisar buscar a prosperidade, ela vai se tornar uma realidade na sua vida. O enriquecimento da sua família, ele vai ser uma consequência da vida que você vai estar vivendo. O que eu estou querendo te mostrar é o seguinte, para a gente buscar riqueza, a gente não procura dinheiro. Para a gente acumular riqueza, para a gente prosperar, para a gente proteger a nossa família financeiramente, para a gente mudar a realidade financeira que a gente está vivendo, a gente não busca dinheiro. Se você buscar dinheiro, você vai estar buscando a coisa errada. Se você começar a buscar dinheiro, o dinheiro vai se tornar o senhor da sua vida. Você não precisa buscar dinheiro, você precisa buscar a consciência espiritual da escassez e vencê-la com a ajuda de Cristo Jesus. Você precisa buscar a consciência emocional da escassez e vencê-la com a ajuda da inteligência emocional. E com essas duas questões combinadas, a escassez econômica que te cerca, que nos cerca, ela será vencida, não importa o que aconteça, entendeu? O Brasil pode ir por um caminho de uma crise profunda e sem explicação de como será resolvida, mas nós prosperaremos se vencermos a escassez espiritual e se vencermos a escassez emocional. A gente já está chegando perto de 1 hora de aula e eu não quero me estender muito, eu tenho outras coisas para ser dito, mas a gente vai ter outras semanas de aula também para a gente fazer. Então, eu quero trazer aqui para você uma última reflexão para a gente poder caminhar para o encerramento dessa aula, tá bom? E depois eu vou te dar a instrução aqui de como você vai preencher a pesquisa gratuita. Aliás, a pesquisa, lógico, é gratuita. Como você vai fazer a pesquisa, esse é o único pagamento que eu te peço. E em troca, eu ainda vou te entregar o mapa mental, se eu conseguir gerar um PDF dele bonitinho, e o resumo da aula, tá bom? Esse é um compromisso, eu vou te mandar por e-mail. Tá bom? Então você vai responder a pesquisa para você ter acesso a isso. O que eu quero mostrar para você, então, eu acho que a principal mensagem eu já trouxe nessa aula. Mas eu quero fechar esse assunto sugerindo algumas ações para você colocar em prática ao longo dessa semana, tá bom? Eu quero sugerir aqui algumas ações para você colocar em prática ao longo dessa semana. Vamos colocar aqui, então, ações práticas. Eu quero sugerir aqui algumas ações que você então vai começar a executar essa semana para você poder começar a ver a escassez aí desaparecendo da sua vida. A primeira coisa que eu quero sugerir que você faça é que você faça um levantamento das suas dívidas. Se você por um acaso estiver endividado, faça um levantamento das suas dívidas. Você precisa descobrir para quem que você está devendo. Você precisa descobrir quanto você está devendo. Você precisa descobrir como que essa dívida evolui. Você precisa começar a fazer um levantamento das suas dívidas. Então, faça um levantamento das dívidas. Outra coisa, então, entenda como essas dívidas
dívidas evoluem, tá? Porque enquanto você não começar a enfrentar a escassez, por exemplo, pelas dívidas, se são as dívidas que pegam para você, você não vai conseguir vencer a escassez, tá? Essa é uma questão para você ter em mente. Outra questão que eu quero sugerir, caso você frequente uma igreja e não consiga, mas eu quero sugerir que você procure fazer isso, porque isso vai te ajudar a vencer a escassez, é praticar o dízimo. O dízimo. Então, ser um dizimista e a generosidade através de ofertas, ajudando outras pessoas, tá bom? Porque quando você pratica o dízimo e a generosidade, tem gente que fala, você vai ficar ajudando o pastor. Não, você tá por fora, cara. Tá? Você ajuda a você mesmo. Por que você ajuda você mesmo? Porque você aprende a confiar no Senhor e a depender dele. Tá bom? Então, eu quero sugerir que você pense sobre isso. Talvez você tenha vindo numa aula de finanças, né? Mas você está vendo que é um jeito diferente de abordar finanças. É finanças com reflexão espiritual. Porque o assunto dinheiro é tão pesado para nós que Jesus nos advertiu que ele tem o poder de ocupar um senhorio nas nossas vidas, né? Então, por que você ajuda você mesmo? Porque você vence o senhorio do dinheiro na sua vida. Entendeu? É uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Então, é uma questão de alinhar finanças e a nossa espiritualidade cristã de verdade. Eu quero que você, como ação prática, que você também já comece a separar um valor para ser sua verba da felicidade. O que é isso, Pedro? Verba da felicidade. A verba da felicidade é um dinheiro de algo que vai te deixar, é um dinheiro que você vai separar para algo que vai deixar você realmente feliz. Tem pessoas que, por exemplo, gastam dinheiro, sei lá, com lanche, com pizza, com apostas online. E todas essas coisas são uma perda de dinheiro sem fim. Sendo que essas pessoas teriam a oportunidade, que tem sonhos que essas pessoas têm para realizar que seriam muito mais significativos, como, por exemplo, visitar, às vezes, os pais que moram em uma cidade longe. Talvez essa seja a verba da felicidade. Fazer um passeio com a família, seja a verba da felicidade. Fazer um aniversário para o filho, seja a verba da felicidade. Então já começa a separar um valor, pode ser R$10, R$20, R$50, mas esconde de você mesmo e fala, cara, isso aqui vai ser a verba da felicidade. Eu vou realizar um negócio para mim, nem que demore 6 meses ou 1 ano, mas eu vou realizar algo para mim. Essa vai ser a verba da minha felicidade, porque quando você realiza algo com o fruto do seu trabalho, quando você vive além de pagar contas, quando você separa a verba da felicidade e desfruta dela, você percebe que você tem uma micro vitória, entendeu? Pode ser uma verba da felicidade assim, que sei lá, você precisa juntar R$50 por mês, em 1 ano você vai juntar R$600, mas no fim de 1 ano você consegue ir com a sua família numa churrascaria, consegue ir no cinema, passar um dia no shopping, comprar um lanche. E, cara, isso é muito significativo, é a verba da felicidade, entendeu? São coisas assim que fazem a vida valer a pena. Então eu quero sugerir que você comece a separar um valor para a sua verba da felicidade. Eu quero que você comece a conversar com seu esposo, com seu esposo ou com a sua esposa sobre a realidade financeira de vocês. Essa aula vai estar no meu canal do YouTube depois, né? Se você está assistindo pelo canal do YouTube, compartilha com seu esposo, com sua esposa. Fala para ele, vamos assistir o Pedro aqui, vamos ver o que a gente aprende com esse cara. Entendeu? Porque isso vai dar uma missão em comum. Vocês vão começar a conversar aqui, é que vocês vão começar a procurar missão e propósito em comum para a família. Parar de ir cada um para um lado, entendeu? Resolver esse problema financeiro de uma vez por todas. Então, eu quero sugerir que vocês comecem que você tenha essa conversa, tá bom? E estar aqui em todas as aulas toda terça-feira, porque fazendo isso, você vai crescer financeiramente, você vai romper com a escassez, você vai instalar novos códigos na sua cabeça de conhecimento bíblico, de sabedoria bíblica e financeira, para que você possa romper com aquilo que está limitando você de viver a vida que Deus tem para você. Eu tenho certeza que há uma vida próspera para você e para sua família. E aí, ó, eu quero dizer uma coisa para você, que você não nasceu para ser um escravo de boleto, que você nem para ensinar os seus filhos a serem escravos de boleto e a temerem a vida financeira. Você nasceu para ser um líder da sua família, para prosperar, para multiplicar, para resistir, para dominar sobre a criação, para vencer a escassez, para restaurar a imagem e semelhança do Senhor que não deveria ter sido perdida com o pecado. E nesse processo da restauração, a gente vai melhorando em todas as áreas da vida. Eu sei que talvez para alguns de vocês hoje pareça impossível isso se tornar uma realidade, mas amanhã isso vai ser o seu testemunho. Então creia nisso, que amanhã há um testemunho de vitória financeira para você. Que amanhã você vai ajudar outras pessoas a vencerem aquilo que você vai trabalhar para vencer a partir de agora. A guerra está aí, né? Mas tem direção e tem instrução para você vencer essa guerra. Não desanime,
Não se abale, não desista. Vamos junto. Eu quero ver você mandar uma mensagem para mim no direct lá do Instagram, me contando que você está vencendo em Cristo, sabe? Porque você percebeu que essa aula é uma aula te chamando para um próximo passo, para você continuar essa jornada, para você reconstruir questões financeiras aí que vão ajudar você a reconstruir a sua família. Assim como Deus está num processo de reconstrução desde que o homem pecou, que você hoje inicia um processo de reconstruir coisas que precisam ser reconstruídas aí na sua família, tá bom? E agora eu quero dar uma última instrução para vocês, né? Que é a instrução de que você que chegou até aqui, você tem um presente, eu tenho um presente reservado aí para vocês, né? Então, assim, ó, esse presente que eu vou entregar para vocês é o mapa mental. Boa, Kátia. Esse presente, então, é o mapa mental, né? Eu vou tentar gerar o PDF do mapa mental dessa aula e vou mandar para vocês por e-mail. E também vou montar um resumo de tudo que foi dito nessa aula, tá bom? Eu vou mandar o resumo dessa aula para vocês. E aí, quem é que vai receber isso? Quem responder a pesquisa do NPS. E quem estiver assistindo a gravação vai poder acessar o link da pesquisa pela descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo aí tem o link para vocês acessarem a pesquisa. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Ó, se você quiser receber os links, tá bom? Para assistir a aula ao vivo, porque na aula ao vivo você pode fazer perguntas, a gente tem a interação que é muito bacana. Você pode entrar no grupo onde eu envio o link das aulas ao vivo, e o link desse grupo também está na descrição do vídeo, tá bom? Respondam a pesquisa NPS para ter acesso ao resumo dessa aula, ao mapa mental, e eu espero vocês, então, toda terça-feira, às 21 horas, ao vivo, aqui na aula, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula.